Sermão entregue na manhã de sábado, dia 1º de fevereiro de 1857, por Charles Haddon Spurgeon, no Muscle Hall. No entanto, ele os salvou por causa de seu nome. Salmo 106, versículo 8. Ao contemplar as obras de Deus na criação, há duas perguntas que imediatamente ocorrem à mente pensativa, que devem ser respondidas antes que possamos obter uma pista para a filosofia e a ciência da própria criação. A primeira é a questão da autoria. Quem fez todas essas coisas? E a próxima pergunta é sobre o design. Para qual propósito todas essas coisas foram criadas? A primeira pergunta, quem fez todas essas coisas, é aquela que é facilmente respondida por um homem que tem uma consciência honesta e uma mente sã. Pois quando ele ergue seus olhos para cima para ler as estrelas, ele verá aquelas estrelas só letrarem em letras douradas esta palavra, Deus. E quando ele olha para as ondas abaixo, se seus ouvidos estiverem honestamente abertos, ele ouvirá cada onda proclamando, Deus. Se ele olhar para o escumê da montanha, eles não falarão, mas com a resposta digna de silêncio, eles parecem dizer, a mão que nos fez é divina. Se ouvirmos a ondulação do frescor nas costas da montanha, o cair da alavanche, o mugido do gado, o cantar dos pássaros, todas as vozes e sons da natureza, ouviremos esta resposta à pergunta. Deus é nosso Criador. Ele nos fez e não nós mesmos. A próxima pergunta quanto ao design, por que essas coisas foram feitas, não é tão fácil de responder a parte das Escrituras. Mas quando olhamos para as Escrituras, descobrimos este fato. Assim como a resposta para a primeira pergunta é Deus, a resposta para a segunda pergunta é a mesma. Porque essas coisas foram feitas, a resposta é para a glória de Deus, para a sua honra e para seu prazer. Nenhuma outra resposta pode ser consistente com a razão. Qualquer que sejam as outras respostas que os homens possam propor, nenhuma outra pode ser responsável e sólida. Se por um momento eles considerarem que houve um tempo em que Deus não tinha criaturas, quando ele habitava sozinho, o poderoso Criador das eras, glorioso em uma solidão incriada, divino em sua eterna solidão. Eu sou, e não há ninguém além de mim. Alguém pode responder a esta pergunta? Por que Deus criou as criaturas? Você pode dizer que ele os fez para suas criaturas, mas nós respondemos, então não havia criatura para as quais criá-los. Admitimos que a resposta pode ser sólida agora. Deus fez a colheita para suas criaturas. Ele pendura o sol no firmamento para abençoar suas criaturas com a luz do sol. Ele ordena que a luz e que a lua caminhem em seu curso à noite para animar a escuridão de suas criaturas na terra. Mas a primeira resposta, voltando à origem de todas as coisas, não pode ser outra coisa senão esta. Para o seu prazer, eles são e foram criados. Ele fez todas as coisas para si mesmo e por si mesmo. Agora, isso que vale nas obras da criação, vale igualmente nas obras da salvação. Levante seus olhos para o alto, mais alto do que aqueles estrelas que brilham no chão do céu. Olhe para cima, olhe onde os espíritos de banco, mais claro que a luz, brilham como as estrelas em sua magnificência. Olhe lá, onde os remidos com sua sinfonia corais circunscreveram o trono de Deus regozijando-se, e fazem esta pergunta, quem salvou aqueles serem glorificados, e para que propósito eles foram salvos? Lhe dizemos que a mesma resposta que demos anteriormente à pergunta anterior deve ser dada. Ele os salvou para por amor do seu nome. O texto é uma resposta a duas grandes questões relativas à salvação. Quem salvou os homens e por que eles são salvos? Ele os salvou por causa do seu nome. Neste assunto eu me esforçarei para olhar esta manhã. Que Deus torne isso vitorioso e proveitoso para cada um de nós e que possamos ser encontrados entre o número dos que serão salvos por amor do seu nome. Tratando o texto verbalmente, e é assim que a maioria entenderá. Aqui estão 4 coisas. Primeiro, um Salvador glorioso, ele os salvou. Em segundo lugar, um povo favorecido. Em terceiro lugar, uma razão divina pela qual ele os salvou, por amor de seu nome. Em quarto lugar, uma obstrução vencida na palavra, no entanto, implicando que havia alguma dificuldade que foi removida.
No entanto, ele os salvou por causa do seu nome. Os salvos são motivo à obstrução removida. Primeiro, então, aqui está um glorioso Salvador. Ele os salvou. Quem deve ser entendido por esse pronome ele? Possivelmente muitos dos meus ouvintes podem responder: ora, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Certo, meus amigos, mas nem toda a verdade. Jesus Cristo é o Salvador, mas não mais do que Deus Pai ou Deus Espírito Santo. Algumas pessoas que ignoram o sistema da verdade divina pensam em Deus, o Pai, como sendo um grande ser cheio de ira, raiva e justiça, mas sem amor. Eles pensam em Deus, o Espírito, talvez como uma mera influência procedente do Pai e do Filho. Agora, nada pode ser mais incorreto do que tais opiniões. É verdade que o Filho me redime, mas então o Pai deu o Filho para morrer por mim, e o Pai me escolheu na eleição eterna de sua graça. O Pai apaga meu pecado, o Pai me aceita e me adota em sua família por meio de Cristo. O Filho não poderia salvar sem o Pai, mais do que o Filho sem o Pai. E quanto ao Espírito Santo, se o Filho redime, você não sabe que o Espírito Santo regenera? Ele é quem nos torna novas criaturas em Cristo, que nos gera de novo para uma vida e esperança, e que purifica nossa alma, que santifica nosso espírito e que por fim nos apresenta imaculados e irrepreensíveis diante do trono do Altíssimo, aceitos no amado. Quando você disse Salvador, lembre-se que há uma trindade nessa palavra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo este Salvador três pessoas sobre um nome. Você não pode ser salvo pelo Filho sem o Pai, nem pelo Pai sem o Filho, nem pelo Pai e Filho sem o Espírito. Mas como eles são um na criação, também são um na salvação, trabalhando juntos em um só Deus para a nossa salvação. E a esse Deus seja a glória eterna para todo sempre. Mas observe aqui como esse ser divino reivindica a salvação totalmente para si mesmo. No entanto, ele os salvou. Mas Moisés, onde está você? Você não os salvou, Moisés. Você estendeu a vara sobre o mar e ele partiu ao meio. Você levou sua oração ao céu e as rãs vieram, e as moscas enxamearam, e a água se transformou em sangue, e o granizo atingiu a terra do Egito. Você não foi o salvador deles, Moisés? E você, Arão, você ofereceu os novilhos que Deus aceitou. Você os conduziu com Moisés através do deserto. Você não era o salvador deles? Eles responderam: não, nós éramos os instrumentos, mas ele os salvou. Deus fez uso de nós, mas o seu nome seja toda a glória e nenhuma para nós. Mas Israel, você derrotou um povo forte e poderoso. Você não os salvou? Talvez tenha sido por sua própria santidade que o mar vermelho secou. Talvez as inundações separaram e estiveram assustadoras com a piedade dos santos que estavam à sua margem. Talvez tenha sido Israel quem se entregou. Não, diz a palavra de Deus. Ele os salvou. Eles não se salvaram, nem seus semelhantes o redimiram. E no entanto, note bem, há alguns que contestam este ponto, que pensam que os homens se salvam, ou pelo menos que padres e pregadores podem ajudar a fazê-lo. Dizemos que o pregador abaixo de Deus pode ser um instrumento que prende a atenção do homem, de alertá-lo e despertá-lo, mas o pregador não é nada. Deus é tudo. A mais poderosa eloquência já destilada dos lábios do pregador seráfico não é nada além do Espírito Santo de Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas são alguma coisa. Deus deu o crescimento e Deus deve ter toda a glória. Há alguns que encontramos aqui e ali que dizem: eu sou o Senhor fulano de tal convertido, sou um convertido do reverendo Senhor ou aquele. Bem, se for Senhor, não posso lhe dar muita esperança no céu. Somente os convertidos de Deus vão para lá, não prolécitos do homem, mas os redimidos do Senhor. É muito pouco converter um homem às nossas próprias opiniões. É realmente algo ser um meio de convertê-lo ao Senhor nosso Deus. Recebi uma carta há algum tempo de um bom ministro batista na Irlanda, que queria muito que eu fosse para a Irlanda, como ele disse, para representar o interesse batista, porque lá estava abaixo. Talvez isso pudesse levar o povo a pensar um pouco mais nos batistas. Eu disse a ele que não atreveria à rua apenas para fazer isso, muito menos cruzaria o canal da Irlanda. Eu não deveria pensar em ir para a Irlanda para isso, mas se eu pudesse ir lá para fazer cristãos sobre Deus, ser um meio de levar os homens a Cristo, eu deveria para eles o que eles seriam depois
e confiaria no Espírito Santo de Deus para dirigi-los e guiá-los quanto à denominação que eles devem considerar o mais próximo semelhantes à verdade de Deus. Irmãos, eu poderia fazer de todos vocês batistas, talvez, e ainda assim você não seria nada melhor por isso. Eu poderia converter todos vocês dessa maneira, mas tal conversão seria que vocês seriam lavados em manchas maiores, convertidos em hipócritas e não em santos. Tenho visto algumas conversões por atacado. Grandes avivalistas se levantaram. Eles pregaram sermões trovejantes que fizeram os joelhos dos homens baterem juntos. Que homem maravilhoso! Ele converteu tantos sobre um sermão. Mas procure por seus convertidos em um mês, e onde eles estarão? Você verá alguns deles na taberna, ouvirá outros xingarem, encontrará muitos deles malandros e trapaceiros, porque não eram convertidos de Deus, mas era apenas do homem. Irmãos, se a obra for feita, deve ser feita por Deus, pois se Deus não converter, nada será feito que dure, e nada será útil para a eternidade. Mas alguns respondem: bem, Senhor, mas os homens se convertem, sim, eles fazem e é uma boa conversão. Com muita frequência eles se convertem, mas então aquilo que o homem fez, o homem desfaz. Quem se converte um dia, no outro se desconverte. Ele dá um nó que seus próprios dedos podem desatar. Lembre-se disso. Você pode se converter uma dúzia de vezes, mas o que é nascido da carne é carne, e não pode ver o reino de Deus. É somente o que é nascido do Espírito que é Espírito, e portanto pode finalmente ser unido no reino espiritual, onde somente as coisas espirituais podem ser encontradas diante do trono do Altíssimo. Devemos reservar esta prerrogativa inteiramente para Deus. Se alguém afirma que Deus não é o Criador, nós o chamamos de infiel. Mas se algum homem se firmar nesta doutrina que é o Criador absoluto de todas as coisas, nós o sussurramos em um momento. Mas ele é o infiel da pior espécie, porque é mais ilusório que coloca Deus fora do trono da misericórdia, em vez de colocá-lo fora do trono da criação. E que diz aos homens que eles podem se converter enquanto Deus faz tudo. Ele é apenas o grande Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele os salvou por amor de seu nome. Assim tenho me esforçado para expor claramente a primeira verdade do divino e glorioso Salvador. Agora, em segundo lugar, as pessoas favorecidas. Ele os salvou. Quem são eles? Você responderá: eles eram as pessoas mais respeitáveis que poderiam ser encontradas no mundo. Eles eram um povo muito piedoso, santo e merecedor. E portanto, porque eles eram bons, ele os salvou. Muito bem, essa é a sua opinião. Vou lhe dizer o que Moisés diz. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Eles não lembraram das multidões de tuas misericórdias, mas o provocou no mar, mesmo no mar vermelho. No entanto, ele os salvou. Olhe para o 7º verso e você terá o caráter deles. Em primeiro lugar, eles eram um povo estúpido. Nossos pais não entenderam as tuas palavras no Egito. Em segundo lugar, eles eram um povo ingrato. Eles não se lembraram da multidão de tuas misericórdias. Em terceiro lugar, eles eram um povo provocador. Eles os provocaram no mar, mesmo no mar vermelho. Essas são as pessoas que a graça gratuita salva. Esses são os homens e essas mulheres que Deus, de toda graça condescendente, elevar para o seu seio e fazer de novo. Observe primeiro que eles eram um povo estúpido. Deus envia seu evangelho nem sempre aos sábios e prudentes, mas aos tolos. Eles pegam o tolo e o faz conhecer as maravilhas de seu amor moribundo. Não suponha, meu ouvinte, porque você é muito analfabeto e mal sabe ler. Não imagine porque você sempre foi criado em extrema ignorância e mal aprendeu a soletrar seu nome, que portanto você não pode ser salvo. A graça de Deus pode salvá-lo e depois iluminá-lo. O irmão ministro certa vez me contou a história de um homem que era conhecido em uma certa aldeia como um simplório e sempre foi considerado um cabeça mole. Ninguém pensou que ele pudesse entender alguma coisa, mas um dia ele veio ouvir a pregação do evangelho. Ele tinha sido um bêbado, tendo inteligência suficiente para ser perverso, o que é um tipo muito comum de humor. O Senhor teve o prazer de abençoar a palavra em sua alma, para que ele se tornasse um personagem mudado. E o que foi a maravilha de tudo foi que sua religião lhe deu algo que começou a desenvolver suas faculdades latentes. Ele descobriu que tinha algo pelo qual viver e começou a tentar o que podia fazer. Em primeiro lugar,
Ele queria ler sua Bíblia para poder ler o nome de seu Salvador. E depois de muito martelar e soletrar, finalmente conseguiu ler um capítulo. Então ele foi convidado a orar em uma reunião de oração. Aqui estava um exercício de seus poderes vocais. 5 ou 6 palavras compunham sua oração e ele se sentou. Mas por orar continuamente em sua própria família em casa, ele passou a orar como o resto dos irmãos e continuou até se tornar um pregador. E singularmente ele tinha uma influência, uma profundidade, compreensão e um poder de pensamento, como raramente são encontrados entre ministros que apenas ocasionalmente ocupam púlpitos. Era estranho que a graça tendesse a desenvolver seus poderes naturais, dando-lhe um objeto, colocando com devoção e firmeza sobre ele, e assim trazendo à tona todos os seus recursos para que fossem totalmente mostrados. Ah, ignorantes, vocês não precisam se desesperar. Ele os salvou, não por causa deles, não havia nada neles porque deveria ser salvo. Ele os salvou não por causa de sua sabedoria, mas por mais ignorantes que fossem, não compreendendo o significado de seus milagres, ele os salvou por causa de seu nome. Note novamente, eles eram um povo muito ingrato e ainda assim, ele os salvou. Ele os libertou inúmeras vezes e operou por eles poderosos milagres, mas eles ainda se rebelaram. Ah, isso é como você, meu ouvinte. Você teve muitas libertações das fronteiras da sepultura. Deus deu a você casa e comida dia após dia. Proveu para você e o manteve até esta hora. Mas como você foi ingrato. Como disse Isaías, o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas meu povo não sabe, Israel não considera. Quantos são deste caráter que têm favores de Deus, cuja história eles não poderiam dar em um ano, mas o que eles já fizeram por ele? Eles não manteriam um cavalo que não trabalhasse para eles, nem tanto quanto o cachorro o que não os notaria. Mas aqui está Deus. Ele os tem guardado dia a dia, e eles fizeram muito contra ele, mas nada fizeram por ele. Ele colocou o pão em suas próprias bocas, alimentou e sustentou suas forças, e eles gastaram suas forças em desafiá-lo, em amaldiçoar seu nome e violar seu sábado. No entanto, ele os salvou. Alguns deste tipo foram salvos. Espero ter algum aqui agora que serão salvos pela graça conquistadora, feito novos homens pelo grande poder do Espírito de Deus. No entanto, ele os salvou, quando não havia nada para recomendá-los, mas todas as razões pelas quais deveriam ser rejeitados por sua ingratidão. No entanto, ele os salvou. E observe mais uma vez, eles eram um povo provocador. Ele os provocaram mesmo no Mar Vermelho. Ah, quantas pessoas existem neste mundo que são um povo provocador de Deus. Se Deus fosse como um cara, quem de nós estaria aqui hoje? Se formos provocados 1 ou 2 vezes, a mão sobe. Com alguns homens, sua paixão desperta logo na primeira ofensa. Outros, que são um pouco mais plácidos, suportarão ofensas após ofensa, até que finalmente diga: há um fim para tudo e não posso mais suportar isso. Você deve ficar, ou então eu devo ficar com você. Ah, se Deus tivesse esse temperamento, onde deveríamos estar? Bem, ele poderia dizer: meus pensamentos não são como seus pensamentos. Eu sou Deus, não mudo, senão vocês, filhos de Jacó, e teriam sido consumidos. Eles eram um povo provocador. No entanto, ele os salvou. Você o provocou? Tome coragem. Se você se arrepender, Deus prometeu salvá-lo. E mais, Ele pode nesta manhã dar-lhe arrependimento e até mesmo dar-lhe remissão de pecado, pois Ele salva provocando pessoas por causa do seu nome. Eu ouço um dos meus ouvintes dizer: bem, Senhor, isso é encorajar o pecado com vingança. É mesmo, Senhor. Por quê? Porque você está falando com o pior dos homens que está dizendo que Ele ainda pode salvar. Por favor, senhores, quando falei com o pior dos homens, falei com vocês ou não? Você diz: não, sou um dos homens mais respeitáveis e melhores. Bem, então, Senhor, não preciso pregar para você, pois você pensa que não precisa de nada. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mas esses pobres pessoas, a quem você diz que estou encorajado a pecar, precisam ser contatadas. Vou deixar você. Bom dia para você. Você segue seu próprio evangelho e me pergunta se encontrará seu caminho para o céu por meio dele.
Não, eu não me pergunto, eu sei que você não o fará, a menos que você seja trazido como pobre pecador para citar Cristo em sua palavra e ser salvo por causa de seu nome. Mas eu digo adeus a você e vou continuar em meu curso. Mas porque você disse que eu encorajo os homens no pecado, eu os encorajo a abandoná-lo. Eu não disse que ele salvou as pessoas que o provocavam e depois deixou que elas o provocassem como havia feito antes. Eu não disse que ele salvou os ímpios e deixou pecar como antes. Mas você conhece o significado da palavra salvo. Eu expliquei isso na outra manhã. A palavra salvo não significa apenas levar os homens para o céu. Significa mais, significa salvá-los de seus pecados. Significa dar-lhe um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Significa transformá-los em novos homens. Existe algo licencioso em dizer que Cristo toma o pior dos homens para transformá-los em santos? Se houver, não posso ver. Eu só gostaria que ele pegasse o pior desta congregação e os tornasse os santos do Deus vivo. E então haveria muito menos licenciosidade. Pecador, eu te conforto, não em seu pecado, mas em seu arrependimento. Pecador, os santos do céu já foram tão maus quanto você. Você é um bêbado, um palavrão, uma pessoa impura. Tais eram alguns de eles. Mas eles foram lavados, mas foram santificados. Tua túnica é preta? Pergunte-lhe as suas vestes já foram pretas. E eles dirão, sim, lavamos nossas vestes. Se fossem pretos, não teriam querido ser lavados. Lavamos as nossas vestes e as branqueamos no sangue do Cordeiro. Então, pecador, se eles eram negros e foram salvos, por que você não é? Não são as suas misericórdias ricas e gratuitas? E não diga a minha alma, por que não em ti? Nosso Jesus morreu no madeiro, então por que minha alma, por que não por ti? Anime-se, penitentes, Deus terá misericórdia de vocês. No entanto, ele os salvou por causa de seu nome. A razão, chegamos ao terceiro ponto. A razão da salvação. Ele os salvou por amor de seu nome. Não há outra razão para Deus salvar um homem, senão por causa de seu nome. Não há nada de um pecador que possa dar-lhe direito à salvação, ou recomendá-lo à misericórdia. Deve ser o próprio coração de Deus que deve ditar o motivo pela qual os homens devem ser salvos. Uma pessoa diz, Deus vai me salvar, porque eu sou muito reto. Senhor, ele não fará tal coisa. Outro diz, Deus vai me salvar porque sou muito talentoso. Senhor, ele não vai, seu talento. Porque sou imbecil e presunçoso idiota. Seu talento não é nada comparado com o do anjo de uma vez, que ficou diante do trono de Deus e pecou, que agora é lançado no abismo para sempre. E se ele salvasse os homens por seus talentos, ele teria salvado Satanás, pois ele tinha talento suficiente. Quanto à sua moralidade e bondade, não passam de trapos imundos. Ele nunca o salvará por nada que você faça. Nenhum de nós jamais seria salvo se Deus esperasse algo de nós. Devemos ser salvos pura e exclusivamente por razões relacionadas a Ele e deitados em seu próprio seio. Bendito seja o seu nome. Ele nos salva por amor de seu nome. O que isso significa? Acho que significa isso. O nome de Deus é sua pessoa, seus atributos e sua natureza. Por causa de sua natureza, por causa de seus próprios atributos, ele salvou os homens. E talvez possamos incluir isso também. Meu nome está nele, isto é, em Cristo. Ele nos salva por causa de Cristo, que é o nome de Deus. E o que isso significa? Acho que significa isso. Ele os salvou primeiro para que pudesse manifestar sua natureza. Deus era todo amor e ele queria manifestá-lo. Ele o mostrou quando fez o sol, a lua e as estrelas, e espalhou flores sobre a terra verde e risonha. Ele mostrou seu amor quando tornou o ar ameno para o corpo e a luz do sol, alegrando os olhos. Ele nos dá calor mesmo no inverno, pelas roupas e pelo combustível que ele armazenou no coração da terra. Mas ele queria se revelar ainda mais. Como posso mostrar a eles que os amo de todo o meu coração infinito? Darei meu filho para morrer para salvar o pior deles e assim manifestarei minha natureza. E Deus fez isso, ele manifestou seu poder, sua justiça, seu amor, sua fidelidade e sua verdade. Ele manifestou todo o seu ser na grande plataforma da salvação. Foi, por assim dizer, a varanda na qual Deus pisou para se mostrar ao homem. A varanda da salvação. Aqui é que ele se manifesta salvando as almas dos homens. Ele fez isso novamente para vindicar seu nome. Alguns dizem que Deus é cruel. Eles perversamente o chamam de tirano. Ah, diz Deus,
mas salvarei o pior dos pecadores e reivindicarei meu nome. Vou apagar o estigma, eu vou remover a calúnia. Eles não poderão dizer isso, a menos que sejam mentirosos e imundos, pois serei abundantemente misericordioso. Eu tirarei esta mancha e eles verão que meu grande nome é o nome de amor. E disse ele novamente, farei isso por amor do meu nome, isto é, para fazer com que essas pessoas amem o meu nome. Eu sei que se eu pegar o melhor dos homens e salvá-lo, eles amarão o meu nome. Mas se eu aceitar o pior dos homens, ó como ele vai me amar. E se eu for pegar um pouco da escória da terra, torná-los meus filhos, ó como eles vão me amar. Então eles se apagarão o meu nome, e eles acharão mais doce do que a música, será mais precioso para eles do que o nardo dos pescadores orientais. Ele os avaliarão como ouro, sim, como muito ouro fino. O homem que mais me ama é o homem que tem mais pecados perdoados. Ele deve muito, portanto amará muito. Esta é a razão pela qual Deus frequentemente seleciona o pior dos homens para torná-los seus. Diz um antigo escritor, todas as esculturas do céu foram feitas de nós. O templo de Deus, o Rei do céu, é de cedro, mas os cedros eram todo árvores nordonhas antes que os cortasse. Ele escolheu o pior para que pudesse exibir sua qualidade e habilidade, para fazer para si um nome. Como está escrito, isso será para mim um nome, um sinal eterno que não será extinto. Agora, queridos ouvintes, de qualquer classe que você seja, aqui está algo que tem a oferecer, digno de sua consideração, ou seja, que se salvos, somos salvos por causa de Deus, por causa de seu nome, e não por nosso próprio nome. Agora, isso coloca todos os homens em um nível com relação à salvação. Suponha que ao entrar nesse jardim, a regra fosse que todos deveriam mencionar meu nome como chave de entrada. A lei é que nenhum homem deve ser admitido por sua posição ou título, mas apenas pelo uso de um certo nome. Aparece um senhor, ele faz uso do nome e entra. Aparece um mendigo todo remendado, ele faz uso do nome. A lei diz que é só o uso do nome que faz admitir. Ele faz uso dele e entra, pois não há distinção. Então, minha senhora, se vier com toda a sua moralidade, deve fazer uso do nome dele. Se você vier pobre, habitante imundo de um porão ou sótão, e fizer uso de seu nome, as portas se escancararão, pois há salvação para todo aquele que faz menção do nome de Cristo, e para nenhum outro. Isso derruba o orgulho do moralista, rebaixa a autoexaltação do hipócrita, e coloca todos nós como pecadores culpados em pé de igualdade diante de Deus para receber misericórdia de suas mãos, pelo amor do seu nome, e apenas por esse motivo. Quarto, eu o detive por muito tempo. Deixe-me encerrar observando os obstáculos removidos na palavra no entanto. Farei isso de uma forma interessante por meio de uma parábola. Era uma vez, Mercy estava sentada em seu trono branco como a neve, cercada pelas tropas do amor. O pecador foi trazido diante dela, a quem a misericórdia planejou salvar. O arauto tocou a trombeta e após 3 toques, a alta voz disse: Ó céu, terra e inferno, eu os convoco neste dia para virem diante do trono da misericórdia, para dizer por que este pecador não deve ser salvo. Lá estava o pecador tremendo de medo. Ele sabia que havia uma multidão de oponentes que se comprimiriam no salão da misericórdia, e com os olhos cheios de cólera, diriam: ele não deve e não escapará, ele deve estar perdido. A trombeta foi tocada por Mercy, sentou-se placidamente em seu trono até que apareceu alguém com um semblante ardente. Sua cabeça estava coberta de luz, ele falava com a voz de trovão e de seus olhos saíam relâmpagos. Quem é você? Ele respondeu: eu sou a lei de Deus. E o que você tem a dizer? Eu tenho isso a dizer. Ele ergueu uma placa de pedra, escrita em ambos os lados. Esses 10 mandamentos, esse desgraçado quebrou. Minha exigência é sangue, pois está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O miserável treme, seus joelhos batem um no outro, a medula de seus ossos derrete dentro dele. Como se fosse gelo dissolvido pelo fogo, ele treme de muito medo. Ele já pensou ter visto o raio lançado sobre ele. Ele viu o raio penetrar em sua alma. O inferno se abriu diante dele na imaginação. Ele pensou que estava jogado fora para sempre. Mas Mercy sorriu e disse: Lei, eu vou te responder. Este miserável merece morrer. A justiça exige que ele pereça. Eu concedo sua reivindicação. E ó,
como o pecador treme. Mas há alguém ali que veio comigo hoje, meu rei, meu senhor, seu nome é Jesus. Ele lhe dirá como a dívida pode ser paga e o pecador pode ser libertado. Então Jesus falou e disse: Ó misericórdia, farei o que você quer. Leve-me, lei, coloque-me em um jardim, faz sua gota de sangue. Então me pregue em uma árvore e açoite minhas costas antes de me matar. Pendure-me na cruz, deixe o sangue correr para minhas mãos e meus pés. Deixe-me descer à sepultura. Deixe-me pagar todas as dívidas do pecador. Eu morrerei em seu lugar. E a lei saiu e açoitou o Salvador. Pregou na cruz e voltou com o rosto todo brilhante de satisfação. Ficou novamente no trono da misericórdia. E a lei, o que você tem a dizer agora? Nada. Meu anjo, tenho a dizer nada. O quê? Nenhuma dessas ordens contra ele? Não, nenhum. Jesus, seu substituto, guardou todos eles, pagou a pena por sua desobediência. E agora, em vez de sua condenação, exijo como dívida de sua justiça que ele seja absolvido. Fique aqui, sente-se no meu trono, eu e você, juntos agora enviaremos outra convocação. A trombeta tocou novamente. Venham aqui todos vocês que têm algo a dizer contra este pecador, porque ele não deve ser absolvido. E surge outro, alguém que frequentemente perturbava o pecador, alguém que tem uma voz não tão alta quanto a da lei, mas ainda penetrante e emocionante, uma voz cujos sussurros eram como a corte de uma adaga. Quem é você? Diz misericórdia. Eu sou consciência. Este pecador deve ser punido. Ele fez tanto contra a lei de Deus que deve ser punido. Eu exijo. E não lhe darei descanso até que seja punido, nem mesmo então, pois eu seguirei até a sepultura e eu perseguirei após a morte com dores indescritíveis. Não, disse Mercy. Ouça-me. Enquanto ele parou por um momento, ela pegou um ramo de isopor e aspergiu a consciência com o sangue, dizendo: Ouça-me, consciência, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Agora você tem algo a dizer? Não, não tenho nada a dizer, disse a consciência. Coberta está a sua injustiça da condenação. Ele está livre. De agora em diante não entristecerei. Ser-lhe-ei uma boa consciência pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A trombeta tocou uma terceira vez, e rosnando das aborbadas mais internas, lá em cima veio um demônio sombrio e negro, com ódio em seus olhos e majestade infernal em suas sobrancelhas. Ele é perguntado: Você tem alguma coisa contra esse pecador? Sim, ele disse: Eu tenho. Ele fez uma aliança com o inferno e um pacto com a sepultura, e aqui está assinado de punho próprio. Ele pediu a Deus para destruir sua alma em um ataque de embriaguez, e jurou que nunca se voltaria para Deus. Veja, aqui está sua aliança com o inferno. Vamos dar uma olhada nisso. E foi entregue enquanto o demônio sombrio olhou para o pecador e o perfurou com seus olhares negros. Mas este homem não tem o direito de assinar a escritura. Um homem não deve ceder à propriedade de outro. Este homem foi comprado e pago com muito antes. Ele não é dele. A aliança com a morte é anulada e a aliança com o inferno é feita em pedaços. Siga seu caminho, Satanás. Não, disse ele, uivando novamente. Tenho algo mais a dizer. Aquele homem sempre foi meu amigo. Ele sempre ouviu minhas insinuações. Ele zombou do evangelho e desprezou a majestade do céu. Ele deve ser perdoado enquanto eu dirijo ao meu covil infernal, para sempre suportar a penalidade da culpa. Disse Mercy: Avante, seu demônio. Essas coisas ele fez nos dias de sua irregeneração, mas esta palavra os apaga. Vá para seu inferno, leve isso como outra chicotada sobre si mesmo. O pecador será perdoado, mas você nunca, demônio traiçoeiro. E então Misericórdia, voltando-se sorridente para o pecador, disse: Pecador, a trombeta deve ser tocada pela última vez. Novamente soprado, e ninguém respondeu. Então o pecador se levantou e Misericórdia disse: Pecador, faça a si mesmo a pergunta. Pergunte-lhe do céu, da terra, do inferno, se alguém pode condená-lo. O pecador levantou-se e disse: Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? E ele olhou para o inferno e Satanás estava lá, mordendo suas amarras de ferro. Ele olhou para a terra e a terra estava silenciosa. Na majestade da fé, o pecador subiu ao próprio céu e disse: Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? E a resposta veio: Ele justifica. Cristo? E docentemente foi sussurrado: Não, ele morreu. Então, virando-se o pecador, exclamou com alegria: Quem me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E o pecador, antes condenado, voltou para a misericórdia, prostrando aos seus pés. Ele se deitou e jurou-se dela para sempre.
se ela o mantivesse até o fim, e fizesse dele o que ela desejava que ele fosse. Então a trombeta não soou mais, mas os anjos se regozijaram e o céu se alegrou, porque o pecador foi salvo. Assim você vê, eu tenho que é chamado, dramatizarei a coisa, mas eu não me importo como é chamado. É uma forma de prender o ouvido quando nada mais o fará. No entanto, aí está a obstrução removida. Pecador, o que quer que seja, o não obstante nunca diminuirá o amor do Salvador. Não menos nunca o fará, mas permanecerá o mesmo. Venha, alma culpada, e fuja para Cristo e cure suas feridas. Este é o glorioso dia do Evangelho, onde abunda a graça gratuita. Venha Jesus, pecador, venha, de joelhos chore uma triste confissão. Olhe para sua cruz e veja o substituto. Acredite e viva. Você quase, demônio, vocês que foram mais longe no pecado. Agora Jesus diz: se você sabe que precisa de mim, volte-se para mim, e terei misericórdia de você e de nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente.